Shalom, shalom. Boker Tov, Erev Tov, Lara Tov, dependendo do horário que você está assistindo. Gênesis 25. Né? A gente vai do 1 ao 18 agora. Aqui é Israel Ben Moshe falando a todos vocês. E a gente já vai começar essa parte aqui da Parashá. Né? Só que a gente já começa de uma forma polêmica. Quer ver por quê? Então, outra vez, Abraham tomou uma esposa e o nome dela era Keturá. Então, Abraham, ao todo, teve 3 esposas, né? 2 ao mesmo tempo, né? Sarai e Agar, né? E ele também fala aqui que teve várias concubinas, né? Concubina é aquela mulher que você toma sem se casar. Né? Eu não vou ensinar aqui sobre concubina, porque, tipo assim, muitas vezes a pessoa vai pegar e vai falar assim, então também vou tomar concubina. Não é para ser assim, você primeiro tem que ter esposa, para depois você ter concubina, tá? Mas também não vou ensinar sobre isso, né? Apesar... Mas assim, o patriarcado, sem ele, é perigoso. É muito perigoso. Para quem? Para todo mundo. Né? A gente vive numa cultura... Eu sei que vocês não gostam que eu falo disso, mas tipo assim, ó... Não reclamem para mim, reclamem para o Criador. Foi ele que fez as regras de tudo. Para começar. Se ele fez, ele sabe o que é bom. Até aí eu acho que vocês concordam, não concordam? Né? Então assim, Regis, mas essa regra aí é muito dura para todas as mulheres. Não, não é não. Porque se fosse, eu não ensinaria para minha mãe, para minha filha e para minha irmã. E eu ensino para todas elas, na frente de quem? Do marido delas. Tá? No começo, vocês, né, que vieram de uma cultura ocidental, vão fazer um bico de pato. Mas depois ameniza. Tá? Se a mulher tem que seguir regras, obviamente que tem, o homem também se acha que a função dele é menos difícil? Ou se você acha que essa regra é muito dura porque você tem que dividir seu marido com outra mulher, você acha que para o seu marido vai ser mais fácil a tarefa dele? Não vai. Se você pensou isso, você se enganou. A tarefa do seu marido é pelo menos umas 50 vezes pior do que a sua. Porque ele vai ter que ser o sacerdote da casa dele. Antes de mais nada. Ah, eu vou sair aí casando com um monte de mulher. Primeiro, ele tem que ser o sacerdote de sua própria casa. Porque, do contrário, se ele chegar numa comunidade israelita com esse tipo de ideia sexual na cabeça, né, ele já vai ser eliminado logo de cara. Você e ele junto. Né? Se o seu marido chegar numa comunidade israelita, eu quero casar com eu quero ter várias esposas. Né, mas e ele não... Ele só está pensando nele próprio, não está pensando no restante da família, provavelmente não vai ficar no nosso meio. Você entende? Tá escutando a cabritinha berrar lá no fundo lá? Pois bem, então, esse é um casamento israelita. Para quem? Para israelita. É para cristão? Né? É para católico, evangélico? Não, é para israelita. Quem já amadureceu espiritualmente, né? Quem já amadureceu fisicamente, né? Quem tem comportamento de homem israelita, quem tem comportamento de mulher israelita, né? Quem quer preservar a sua semente, quem quer preservar o nome de Israel, tá? Porque se você vier com a ideia de que eu só tô na fé israelita por causa das mulheres, né? Meu irmão, eu te digo uma coisa, vai lá no meio dos muçulmanos lá, vai seguir a fé deles. Né? Por quê? Porque lá também tem um patriarcado. Né? Lá você pode casar com tanta mulher de que você quiser. Mas aqui no nosso meio, se a pessoa ficar com graça nesse sentido,
né? Não fica, né? E se principalmente se a pessoa estiver estudando comigo e ficar com esse tipo de comportamento, e eu ficar sabendo, não vai dar bom, né? Então, é isso aí, né? Porque é o seguinte, eu tenho que prestar conta pro Moshe lá, né? Você viu que o Moshe não é tão mansinho assim não, né? O Moshe é bravo, fi. O Moshe, se ele vê que eu tô dando informação ou ensinando errado alguma coisa pra alguém, ele vem em mim depois, entendeu? Então eu também não posso ser negligente, eu não posso negligenciar com relação a isso nessa, né? Já que eu tô ensinando, né? Eu tenho que prestar conta, né? E do mesmo jeito também que você está aprendendo comigo, você tem que prestar conta, tá? Não se engane não, né? Então outra vez Abraham tomou uma esposa e o nome dela era Queturá. E ela gerou a Zinrã, a Yokshan, Medan, Midian, Ishak e Shuar. E aí que tá. Tá vendo aqui que tem o nome de um cara aqui? Midian. Lembra lá que Moshe, quando fugiu do Egito, depois de ter matado um dos capitães lá, ele fugiu para Midian, e lá tinha um sacerdote midianita. Esse sacerdote provavelmente era descendência direto de quem? Desse Midian aqui. Né? O sogro, o Jetro, o Yetro, né, em hebraico, ele era sogro de Moisés, né, sogro de Moshe, né? E ele era descendente direto de Midian? Não sei, será? Né? Foi por isso que o Moshe aprendeu a seguir o Elohim, né, o Elohim de Israel, né, porque esse Midian era filho de Abraão e tinha aprendido também com Abraão a seguir ao Criador dos céus e da terra, Yahweh. Não sei, para e pensa. Ioxã gerou Shevá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Ashurim, Letushim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Hanok, Avidá, Eldá. E todos esses foram os filhos de Queturá. Né? Foram os filhos que Abraham teve com Queturá. Abraham então teve mais de uma esposa? Obviamente. Quer ver o que mais que ele teve? Abraham deu tudo o que ele tinha para Isaac. Mas aos filhos das concubinas, está no plural, tá? Não está no singular. Tá entendendo? Os filhos das concubinas, os quais Abraham teve, apenas deu presentes, e enviou para bem distante de Isaac, seu filho, para o leste, na região do Oriente. Ali para a região de Midian e outras regiões ali. Né? Ou mais ao fundo. Ou, por exemplo, Ur. Né? Região do Irã, do Iraque. Né? Talvez ali do Líbano. Né? E foi assim. Né? Que é a Líbano um pouco mais ao norte, né? Então, mais para cima, né? Aí é só o desespero da cabra, porque não tá achando o bezerrinho dela. Mas eles ficam se perdendo o dia inteiro, gente. Vocês não sabem como que dá trabalho. Dá trabalho mais que... E se você não tomar cuidado, vai na roça dos outros, come tudo lá, depois você tem que pagar a roça do cara.
Ou quando não, tá vendo aqui, ó, que aqui tem um monte de serra, ó, em volta, ó. Ó, não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Olha o tamanho da serra. Esses cabritos sobem essa serra aí, guerreiro, pra você achar depois. De vez em quando vem uns caçadores aí pra cima nessa serra aí. Aí você fala assim, ah, achei um viado. Aí você vai ver um carneirão. Os caras batendo os carneiros dos outros. Eu fiquei sabendo que aqui na região já deu treta por causa desse trem aí já. Não é nem eu. Bom, deixa pra lá. E estes foram os dias de anos de vida de Abraham, que ele viveu. 175 anos, guerreiro. Bastante, não é não? Hoje em dia a maioria das pessoas vivem em média 65 anos, 70, né? O cara que chega aos 80 ou aos 90 é rico, é milionário. E se vai ver os bisnetos, né, os tataranetos, na Bíblia fala que quem é abastado de anos é abençoado, né? Mas será por que Abraão era abençoado? O modo de vida que o Criador ensinou ele a ter fazia com que ele vivesse naturalmente muitos anos. Você acha que se você comer bem, beber bem e dormir bem, vai dar problema na sua vida? Você vai viver pouco? Não, não vai. Você vai viver muito. Eu te garanto isso. Imagina a sua vida como se fosse uma vela. E você tem hábitos ruins. A partir do momento que você tem hábitos ruins, fuma, bebe, né? Essa vela passa a queimar mais rápido. Quer dizer, ela vai diminuir o tamanho. Né? A vela está acesa, obviamente. Cada um sai de fábrica, né, com uma essência de vida, e essa vida é como se fosse uma vela, né? Quando você usa a vela de maneira errada, a chama é mais intensa, é mais alta, mas do mesmo jeito também a chama queima mais rápido, a vela inteira. Agora, quando você tem um estilo de vida que anda da maneira correta, kadosh, né, a chama queima mais devagar e sua vida é estendida. O que você acha que faz com que a chama queime mais devagar e que estenda a sua vida? Veja bem, o Criador dos céus e da terra, Yahweh de Sevaot, ele deu um mandamento para nós: crescei e multiplicai-vos que nem as estrelas do céu, as areias na praia, uma multidão de peixes. E ao mesmo tempo também ele deu a Torá para quê? Para proteger essas promessas de multiplicação. E conforme a gente for estudando isso, você vai perceber exatamente isso que eu percebi há anos atrás. Cada mandamento que o Criador deu era uma maneira de proteger muitas vezes o povo dos próprios erros. E cada mandamento, né, que o Criador dava era por quê? Porque o povo cometia aqueles erros. Você entende? Se você não fizesse essas coisas erradas que o Criador manda não fazer, ele não te dava esse mandamento. Mas você faz. Eu faço. Todo mundo faz. Né? Abraham entregou seu uroa e morreu em boa velhice. Um homem idoso e abastado de anos e se juntou ao seu povo. O que é se juntar ao seu povo? Já parou para pensar nisso? Você vai ver que cada patriarca se juntou aos seus pais. O que seria isso? A vida eterna? E lá no Novo Testamento fala que muitas pessoas viveram no seio de Abraham. Tem a história do homem rico lá, né?
Pai Abraão, deixa eu avisar os meus irmãos, irmãs, os meus parentes. Ele falou assim, se eles não acreditaram nos profetas, você acha que eles vão acreditar em você? Dê-me um pouco de água. De onde que o cara tava, hein? Estas pessoas estavam no seio de Abraão. Então Abraão entregou seu Urô e morreu em boa velhice. Um homem idoso, abastado de anos, e se juntou ao seu povo. Seu filho Isaque e Ismael o enterraram na caverna de Macpelá, no campo de Efron, dos filhos de Soar, o Hitita, que fica diante de Maré. Junto com Sara, que ele foi enterrado. O campo que Abraham comprou dos filhos de Chete, pois foi ali sepultado Abraham e Sara, sua esposa. E veio a ocorrer que depois da morte de Abraham, Elohaiam abençoou seu filho Itsaque. E Itsaque habitava próximo ao poço de Lahai-Roi. Ora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraham, a quem Agar, a egípcia, criada de Sara, gerou a Abraham. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pela sequência de seus nomes, de acordo com as suas gerações. O Bahor de Ismael é Nevaiot. O segundo, Kedar. O terceiro, Adveel. E o quarto, né, Mivessan. E Mishma, Eduma, e Massá, Hadar, Temá, e Etur, Nafish e Kedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes conforme suas cidades e conforme suas determinações, 12 príncipes de acordo com suas tribos. Desses 12 tribos nasceram 12 países árabes. Deixa eu ver até o... Espera aí só um instantinho, pessoal. 25:18. E eles habitaram em Avilá até Shur, que fica diante do Egito, como que indo rumo a Shur. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E a gente termina aqui. Mas a parte mais importante é que você não quer escutar isso, mas você vai escutar nessa parte, nesse capítulo dessa paraxá. É que o pai da nossa fé, ele tinha várias esposas. Ah, meu irmão, você sabe como é que é, né? Hoje em dia não dá, né? Esse negócio de ter filho, né? Para começar, se você tá evitando filho, você quer ter outra esposa para quê? Tá entendendo? Muitas vezes o homem chega com malícia no meio do nosso povo. E mulheres, até uma dica para você, tá? Ah, meu marido entrou para fé israelita agora. E ele quer ter mais uma esposa. Mas ele tá evitando filho com você? Né? Você já consegue fazer com que ele não case mais com ninguém. Tem um jeito de fazer com que o marido não case. Que você vai ver que o que aconteceu com quem? Com Israel. Né? Mas eu não acho que nenhum homem deveria se propor a tal coisa. Nem a mulher deveria propor isso aos seus maridos. Né? Quando Israel e Lavã foram lá fazer um juramento lá, né?
Entendeu? Mas eu acho que isso não é bom para ninguém, porque você não sabe o que é o juramento, então não faça, né? Um juramento diante de Yahweh é um negócio perpétuo, para vida e morte, né? E aí você comete um errinho, um deslize aí, dá problema, hein? Com ele, hein? Você lembra que os pagãos vivem invocando o nome das paganices deles para fazer juramento? Né? Mas se você fizer um juramento invocando o nome de Yahweh, é bom que você cumpra. Porque do contrário. Bom, então é isso, né? O nosso patriarca Abraham teve esposas e concubinas, teve muitos filhos e filhas, né? E deles tiveram mais filhos e filhas, né? Não é à toa que foi dada a promessa para Abraham: você será multidões de nações. Você vai se multiplicar muito, guerreiro. De seus lombos sairão reis. Será que a gente vai escutar isso nos próximos capítulos aí? Vamos esperar para ver? Bom, então é isso. Eu sei que essa parte foi um pouco indigesta para muitos, mas tipo assim, conforme o tempo for passando, vai ficando menos indigesto. Tá? Essa cultura ocidental que a gente vive acabou estragando tudinho o modelo de família que o pai de todos nós, o Criador dos céus e da terra, deixou. Yahweh Tsevaot. Né? Ele deixou um modelo de família que ele queria que nós seguíssemos. Através de quem? Através desse cara aqui, ó. Abraham, o pai da nossa fé. E também deixou através dos outros filhos. Você não precisa ter várias esposas, guerreiro. Você vai ver que Isaac só teve uma e foi muito feliz com ela. Né? A maioria dos israelitas a maioria escolhe só ter uma só. Porque não conhece, não sabe bem o que é. Né? O que adianta você ter 3 esposas sendo que as 3 vivem em guerra? Você vai viver em paz? Não, você vai viver no meio de uma guerra, constantemente. Né? E a maioria das pessoas só quer o quê? Paz. Né? Então tem coisa que não compensa. Mas, né, se você recebeu o chamado do Criador, se o Criador te deu essa oportunidade, né, nenhum israelita vai falar contra. Né? E desde que sua família tem um sacerdote, um homem, né, um sacerdote dentro da sua casa, né, se você estiver no meio do nosso povo e o Criador te der várias esposas, quantas? Ah, não sei. Pode ser quantas quiser. Mas se ele te der, ninguém do nosso povo vai falar nada contra ti. Você entende? Se o Criador te abençoar dessa maneira, né? Com relação à multiplicação, né? Seja próspero e multiplique-se. Mas sem estar andando certo, sem estar andando no meio do nosso povo, sem estar sendo parte da Israel física, né? Muito provavelmente você não vai conseguir nem vai chegar muito longe. Né? Por isso que é importante a gente estar numa mochave, estabelecidos, fixos num lugar, plantados num lugar só. Né? Por exemplo, eu estou plantado em um lugar, não onde? Na iate. Eu vou ficar o resto dos meus dias aqui. Né? Não aqui, mas tipo assim, no meio do meu povo israelita, né? Talvez o Criador me dê essa oportunidade, mas eu não tenho nenhuma esposa ainda. Né? Para que eu vou ficar sonhando em ter 2, 3, 4, sendo que não tem nenhuma até agora? Tá entendendo? Então não é fácil assim como você imagina, não. Ah, eu vou lá pro meio do povo israelita porque lá eu tenho a possibilidade de ter várias esposas. Eu tô aqui há vários anos, guerreiro. Não consegui. Uma só. Tá entendendo? Mas talvez o Criador te abençoe mais do que a mim. Né?
dependendo do que? Das tuas obras ou dos teus mandamentos. Né? E aí, quem sabe? Né? Vou ficar muito feliz por ti, se você for um exemplo para o nosso povo. Tererezinho, é muito bom, né? Pena que não tem aqui para vender na Paraíba. Se tiver, em poucos lugares. Nem tereré, nem chimarrão. A única falta de conforto que eu tenho é essa. Aí o que eu fiz? Como o frete é muito caro para trazer lá do sul, olha o tanto que eu trouxe. Trouxe um monte. Já vim preparado, guerreiro. Quando tá acabando, não é pé demais. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Israel Ben Moshe. Né? O Regis também, como conhecido. Né? A gente vai ficando por aqui. Você nunca vai ver um israelita de verdade falando contra o casamento bíblico, que é o casamento patriarcal. E que bom que a tem abençoado e levantado pessoas, né, que seguem esse estilo de vida. Né? Poucas famílias, mas ainda bem que começou. Né? Antes tarde do que nunca. Né? Porque para que as pessoas mudem a perspectiva a longo prazo, né, de que esse casamento é maldito ou coisas do tipo. Pelo contrário, é muito abençoado. Se for feito da maneira certa, né, tudo que você faz da maneira certa dá certo. Né? Se casa no papel, né, com a pessoa certa, né, com a primeira esposa, com a segunda esposa, com a terceira esposa, com testemunha. Ninguém do nosso povo nunca vai falar nada de você que você é um tarado, ou que você é isso, que você é aquilo. No meio do nosso povo isso não existe, meu irmão. A gente sabe que esse daí é um casamento kadosh. Mas os membros desta família também tem que ser o quê? Kadosh. Né? Aí as mulheres do mundo aí vão falar assim, esses caras aí são tudo louco, tudo maluco, né? Tudo tarado. Né? O casamento kadosh puro que o Criador deixou, não vale. Né? Mas o cara ser casado com uma mulher e ficar traindo ela o tempo todo, indo pro bar e depois saindo pra pegar a mulherada, pode, né? Ou as mulheres que são casadas, né? Ficar saindo com um monte de cara aí com o marido, pode, né? O nosso não pode, mas o modelo que o mundo vive pode, né? O modelo com base na traição, né? Tá entendendo? Então, tipo assim, se você for israelita mesmo de verdade, saiba que no meio do nosso povo, né, no meio de nossas mulheres, se você for aprender sobre esse modelo porque você quer seguir, né, você vai aprender com a mulher israelita, né? Os homens, você vai aprender com um homem israelita. E de preferência um que já é casado com um modelo de casamento patriarcal. Bom, então é isso. Eu sou Israel Ben Moshe. A gente vai ficando por aqui. Shalom, shalom. Tchau, tchau.